Imagina a seguinte cena, tá? A gente está no meio de uma aula e um estudante do 7º ano está lá resolvendo uma equação com frações. E aí ele trava. Uhum, normal. Fração sempre dá aquela travada. Exato. E ele comete um erro super sutil na hora de encontrar o denominador comum, sabe? Em uma sala de aula tradicional, esse erro só seria percebido, sei lá, dias depois. Quando o professor conseguisse, enfim, corrigir aquela pilha gigante de provas, se desse tempo de olhar o passo a passo. Pois é, mas nesse nosso cenário hipotético, no exato milissegundo em que o aluno erra, um sistema invisível analisa o padrão daquele erro. Ele entende qual foi a falha lógica específica e instantaneamente ele reescreve o próximo exercício. Focado exatamente naquela fraqueza, né? Isso. E tudo isso em silêncio. Tudo isso antes mesmo do aluno piscar. E, gente, o detalhe impressionante aqui. Isso não é um roteiro de ficção científica. Não mesmo. Essa já é a realidade batendo a porta das escolas. É a nossa realidade na manhã de hoje. Aquele ambiente clássico com o cheiro do giz e a lousa verde está basicamente dividindo o espaço, sendo engolido por um ecossistema de redes neurais e algoritmos adaptativos. E é uma mudança drástica, né? Não é só trocar o quadro por uma tela. Perfeito. E a pergunta que não quer calar para toda a nossa comunidade escolar, para todo mundo que nos ouve é: como é que a gente navega por essa onda gigantesca sem perder a essência humana do que significa educar? Olha, essa é, sem sombra de dúvida, a grande encruzilhada educacional do nosso tempo. Porque nós não estamos falando de uma mudança cosmética. Estamos diante de uma transição estrutural, cultural e, eu diria, profundamente cognitiva. É sobre como o cérebro humano interage com o conhecimento agora. Exatamente. E é por isso que a nossa imersão analítica de hoje é tão crucial. Nós vamos dar um mergulho muito fundo no recém-lançado documento oficial do Ministério da Educação, aquele de 2026, chamado Inteligência Artificial na Educação Básica. Um documento importantíssimo, aliás. Com certeza. E logo de cara vale ressaltar que o autor do material que baseia o áudio de hoje é o professor Alemeix. E a nossa missão aqui, no fundo, é traduzir as letras miúdas desse documento, sabe? Descomplicar o jargão, né? Isso. Queremos que pais, mães, estudantes, os professores que estão na linha de frente e os diretores entendam não apenas o que é essa tecnologia, mas os prós, os contras, os riscos ocultos e, claro, os benefícios reais que ela traz para o chão da escola. E para a gente começar a pisar em terreno firme, a gente precisa entender a base conceitual que o documento do Ministério da Educação estabelece. O texto faz uma divisão que, assim, é absolutamente fundamental para evitar que a gente confunda as coisas. Certo, vamos desempacotar isso. Qual é a divisão? Ele separa o universo escolar em duas frentes muito claras. A gente tem o ensino sobre a inteligência artificial e o ensino com a inteligência artificial. Tá, parece um mero jogo de preposições, sabe? Sobre e com. Mas eu imagino que a implicação prática disso seja gigante na sala de aula. É uma diferença abissal. O ensino sobre a tecnologia trata a inteligência artificial como o alvo do estudo. É quando a escola para tudo e diz, olha, vamos entender como essa caixa preta funciona. Tipo estudar a máquina por dentro, né? Exato. É ensinar a matemática por trás dos algoritmos. Como que aqueles grandes modelos de linguagem processam terabytes de texto? Qual é o impacto ambiental para manter esses servidores gigantescos resfriados e operando? E, claro, a questão dos vieses, né? Isso. Principalmente como identificar os preconceitos e vieses que essas máquinas carregam. Nós olhamos para a máquina. Esse é o ensino sobre. Já o ensino com a tecnologia é a aplicação pura e simples. A ferramenta como apoio pedagógico. Isso. A ferramenta vira um meio de transporte para outro conhecimento. Então a gente usa a inteligência artificial para apoiar a aula de história, de matemática, de geografia. Pode ser aquele tutor virtual que você mencionou na introdução, ou um sistema que ajuda a professora a estruturar uma sequência didática mais envolvente. É a diferença entre estudar engenharia mecânica para entender como o motor a combustão funciona e simplesmente pegar a chave, ligar o carro e dirigir até o supermercado. Adorei a analogia. É bem por aí. O que o documento nos diz é que, na escola do futuro, não podemos apenas formar motoristas, né?
precisamos que os alunos entendam o motor. É isso. Perfeito. O texto defende com unhas e dentes que o uso da ferramenta ou dirigir o carro jamais deve acontecer sem que haja uma compreensão crítica mínima de como o motor funciona. Porque, veja bem, se o aluno não entende a máquina, ele se torna refém dela. Faz todo sentido. E já que a gente entendeu essa teoria, como é que essa convivência acontece no calor do dia a dia da escola? Porque lendo os exemplos trazidos pelo documento, a aplicação prática é de cair o queixo, de verdade. É impressionante mesmo, tem muita coisa acontecendo. Ou na fração, o material cita coisas como sistemas de tradução automática, tradução simultânea de aulas para a língua brasileira de sinais, a Libras. Isso é um ganho de acessibilidade absurdo. Sim, imagina o salto de acessibilidade. E também detalha sistemas de correção automatizada. O aluno entrega uma redação e, sei lá, em questão de 10 segundos, recebe um mapa de calor apontando falhas de coesão. Problemas de concordância, sugestões de vocabulário, tudo ali, na hora. Exato. E o mecanismo por trás disso é fascinante. Mas, peraí, eu vejo um problema colossal nessa eficiência toda. Posso fazer o papel do advogado do diabo aqui? Claro, manda ver. Se um sistema gera o plano de aula para a professora e um outro sistema corrige os textos para os alunos, e ainda por cima um chatbot dá a resposta para a pesquisa de casa, a gente não está simplesmente terceirizando o cérebro humano para um servidor na nuvem? É uma ótima pergunta. Porque assim, se a máquina mastiga tudo, o estudante só engole. Onde mora o perigo disso? Onde fica o aprendizado real nessa história toda? Olha, a sua preocupação é cirúrgica e é exatamente o que a literatura acadêmica chama de descarregamento cognitivo. E só para constar, isso é mapeado no documento do MEC como um dos riscos mais severos da inteligência artificial. Descarregamento cognitivo? Como assim? Ocorre quando o nosso cérebro, que, vamos ser sinceros, adora economizar energia, delega o esforço de pensar para a conveniência da tecnologia. Só que o aprendizado sólido do ponto de vista neurológico mesmo, ele exige o que os cientistas chamam de dificuldade desejável. Dificuldade desejável. Isso soa como um baita de um paradoxo para mim. A tecnologia não veio justamente para facilitar a nossa vida? Esse é o grande ponto. A facilidade excessiva atrofia o aprendizado. Sabe aquele momento de frustração, aquele silêncio meio incômodo quando o aluno está quebrando a cabeça na carteira tentando conectar o primeiro parágrafo ao segundo em uma redação? Sei, a famosa tela em branco. Ou folha em branco, né? Isso. Esse esforço é literalmente a representação física das sinapses neurais se fortalecendo no cérebro. Se a inteligência artificial chega e te entrega a frase de transição pronta, ela rouba do estudante a oportunidade de aprender a pensar. É como ir para a academia e pedir para outra pessoa levantar o peso para você. Você não vai ganhar massa muscular assistindo o robô malhar. Adorei isso. Realmente, não dá para terceirizar o treino. Mas então, qual é a saída? Porque proibir também não parece funcionar, certo? Os alunos têm isso no bolso, no celular. Eles vão usar. Com certeza. Proibir é enxugar gelo. O que é fascinante aqui é como o material orienta a inversão desse uso. A tecnologia não pode substituir o processo criativo genuíno. A ideia não é mandar a máquina escrever a redação. Tá, mas como a gente orienta o aluno, então? O professor deve orientar o aluno a usar a IA como um construtor de repertório, um assistente de pesquisa que amplia o horizonte antes da escrita. Por exemplo, o professor pode dizer, peça para a inteligência artificial listar 3 contra-argumentos fortes para a tese que você quer defender. Ah, entendi. Então a máquina gera o atrito intelectual. Exatamente. Ela fornece as ideias adversas, mas a síntese e a escrita final continuam sendo um suor exclusivamente humano. E o professor ganha tempo livre da burocracia, daquelas correções gramaticais básicas para focar no que importa. Que é o acompanhamento do raciocínio e o desenvolvimento afetivo daquele aluno, né? Sem dúvida. O professor foca no humano. Mas a gente tem que falar do elefante na sala aqui. Do problema mais óbvio. Nós estamos discutindo tutores hiperpersonalizados, traduções em tempo real processadas na nuvem, correção instantânea via algoritmos pesados. Tudo coisa de ponta. Sim, e tudo isso consome uma largura de banda de internet gigantesca. Exige computadores, tablets ou smartphones super avançados,
A realidade brasileira é que uma parcela enorme das nossas escolas mal tem infraestrutura básica, sabe? Infelizmente, é a nossa realidade. Tem escola que sofre com queda de energia básica, quem dirá ter Wi-Fi de alta velocidade em todas as salas de aula. Essa revolução digital simplesmente vai deixar milhões de estudantes para trás. A transformação para os portões de quem não tem recursos. Olha, essa é a grande tensão do documento. Mas é justamente para responder a essa dura realidade de baixos recursos que o material do Ministério da Educação traz o que eu particularmente considero o conceito mais brilhante e inclusivo de todo o texto: a inteligência artificial desplugada, ou a Unplugged AI. Sério, aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque eu li essa parte e fiquei chocada. Como é fisicamente possível ensinar conceitos de uma tecnologia que depende de, sei lá, bilhões de transistores sem usar uma única tela? Parece impossível, né? Mas a premissa da IA desplugada é que o letramento tecnológico tem muito mais a ver com compreender a lógica do processo do que com apertar botões de um software caro. Lógica pura, então. Isso. O material detalha estratégias incríveis para ensinar pensamento computacional no pátio da escola, usando papel, sucata, cartões e até o próprio corpo dos alunos. Deixa eu te dar 3 exemplos práticos, os 3 passos principais. O primeiro é o uso de jogos de classificação física. E como isso funciona na prática, na vida real de uma sala de aula? Imagina que o professor leva para a sala uma caixa cheia de objetos misturados. Tampinhas, pedaços de madeira, cartões de diferentes cores e formatos. Aí ele pede para um grupo de alunos atuar como o algoritmo da máquina e separar esses itens. E a regra vai ficando mais complexa. Tipo, separar por categorias cada vez mais difíceis. Isso. Primeiro eles separam por cor, depois por textura, depois por peso. Ao tentar explicar verbalmente por que uma tampinha azul foi para um grupo e não para outro, as crianças começam a entender a mecânica fundamental do aprendizado de máquina, o famoso machine learning. Porque elas percebem que o computador não pensa como a gente. Exato. Elas percebem que os computadores não pensam como humanos. Eles apenas agrupam coisas baseadas em características e em parâmetros que alguém definiu previamente. Ou seja, se o parâmetro humano for ruim, a máquina agrupa errado. Exato. E o aluno entende a falha do algoritmo ali brincando no chão da sala de aula. Genial. E qual é a segunda estratégia prática? A segunda estratégia é a construção de árvores de decisão humanas. Como se desenha isso? O professor desenha no quadro, ou no papel, ou até no chão com fita crepe, caminhos que se dividem. Os alunos têm que adivinhar um animal que está escondido em um envelope, criando critérios, criando perguntas de sim ou não. Tipo um jogo de adivinhação? Tem penas? Se sim, vai pra cá. Exatamente. Se sim, vai para a direita. Se não, vai para a esquerda. Cada encruzilhada dessas é um nó de decisão da máquina. E o que eles estão aprendendo com isso? Que a inteligência artificial trabalha com probabilidades, com caminhos lógicos. Não com certezas absolutas, né? De jeito nenhum. E, mais importante, eles aprendem que, se a primeira pergunta do modelo for mal formulada, toda a cascata de decisões da máquina vai ser enviesada lá na frente. Sensacional. E a terceira estratégia? O documento menciona algo sobre simular redes neurais. Mas isso já me parece avançado demais para ser desplugado. Como que faz? É aí que entra a simulação de redes neurais humanas. E olha, é fenomenal de ver. O professor organiza os alunos, digamos umas 30 crianças no pátio ou num espaço físico amplo, e elas são divididas em fileiras. Cada fileira é uma parte da rede neural. Isso mesmo. A primeira fileira é a camada de entrada. A fileira do meio é a camada oculta de processamento e a última fileira é a camada de saída. Aí o professor entrega uma informação fragmentada, por exemplo, pedaços de uma imagem para a primeira fileira. Tá, e o que eles fazem com esses pedaços? E repassa a informação para a última fileira. E a última tem que adivinhar a imagem. Isso, a última camada de saída tem que gritar o que acha que a imagem original é, com base só nos toques que recebeu. Gente, eles literalmente processam a informação através de conexões físicas no próprio corpo. E se alguém apertar o ombro errado no meio do caminho, a resposta final sai distorcida. Eles visualizam ali, fisicamente, que a inteligência artificial não é um cérebro mágico ou um oráculo. É uma sucessão de cálculos fragmentados passados adiante.
Quando o estudante de uma comunidade com poucos recursos tem essa epifania, ele domina o pensamento computacional puro, que é o conceito central da tecnologia do nosso século. E ele fez tudo isso descalço no pátio da escola, sem Wi-Fi. A lógica estruturada é a verdadeira inovação aqui, não a tela de cristal líquido. Exatamente, é libertador. Isso muda o jogo. Mas vamos conectar as duas pontas da nossa conversa agora. Seja para o aluno que está online testando um software de ponta, ou para o aluno que acabou de fazer uma árvore de decisão no papel. A preocupação continua a mesma. Sim, a grande dúvida para as famílias e estudantes que nos acompanham, a dúvida que tira o sono de todo mundo é como garantir que a mente humana continue no comando. Como explorar a inteligência artificial sem perder a capacidade crítica, sem se tornar dependente de respostas prontas. Se a gente conectar isso à visão geral do documento, a resposta é transformar o questionamento constante em uma rotina. A gente precisa integrar isso na rotina pedagógica metodológica. O ceticismo precisa ser ensinado na escola. O texto propõe uma dinâmica de sala de aula que eu acho fantástica. É a caça aos delírios da máquina. Ou as alucinações, né? Eu adoro esse termo, caça aos vieses. Como a professora aplica isso, por exemplo, numa terça-feira à tarde? Digamos que seja uma aula de redação ou sobre um período histórico muito controverso. O professor não pede mais para o aluno pesquisar no Google e entregar um resumo pronto. Em vez disso, a tarefa muda. A tarefa é pegar o mesmo prompt, ou seja, o mesmo comando, e jogar em 3 plataformas de inteligência artificial diferentes. Para ver o que cada uma cospe de volta. Exato. A máquina A vai entregar um texto X, a máquina B vai entregar o Y e a máquina C vai entregar o Z. O exercício dos alunos passa a ser a comparação meticulosa dessas respostas. O aluno vira um detetive de dados. E o que ele deve procurar exatamente nessa caçada? Ele vai procurar os vieses, onde as máquinas discordam umas das outras. Por que será que o robô A exaltou um lado de uma guerra e o robô B, omitiu um evento crucial? Qual foi o dado de treinamento que inseriu aquele preconceito de gênero super sutil na resposta da terceira máquina? Então, quando o aluno encontra essas falhas factuais, a relação de poder ali inverte, né? Totalmente. Isso levanta uma questão importante, porque a inteligência artificial perde a aura de oráculo infalível. O aluno entende que ele precisa ser o auditor. Ele treina a autorregulação e a curadoria de informações, porque a máquina não entende o que diz. Ela só cospe estatística. O documento até mapeia isso de forma bem visual. Tem uma tabela lá no material que eu achei ótima, que compara diretamente a natureza humana com o limite algorítmico. É uma das partes mais importantes de ler. Fica bem claro que a máquina é imbatível em achar correlações matemáticas, ela identifica padrões em bilhões de dados, rápido, mas ela falha miseravelmente em compreender causalidade. A máquina não entende que, a chuva molha o chão. Ela só nota que as palavras chuva e chão molhado costumam aparecer juntas com frequência. Perfeito. Ela não sabe o porquê das coisas. E o documento vai além dessa parte da lógica. Ele chega no ponto crítico da responsabilidade. A máquina não tem autocrítica, não tem empatia. Se ela gerar um conteúdo altamente ofensivo ou factualmente mentiroso, ela não sente vergonha. Falta bússola moral. Isso. Ela não tem responsabilidade moral. A intencionalidade. O ato de querer criar algo com propósito e arcar com as consequências éticas dessa criação é uma propriedade exclusivamente nossa. Exclusivamente humana. A gente chama isso de agência. Somente o aluno possui criação intencional. Bom, se a gente está colocando nossos estudantes na linha de frente para serem esses auditores e detetives, testando os limites das máquinas, caçando os erros, fica muito evidente que alguém precisa estabelecer as regras do jogo. Sim, alguém tem que reger a orquestra. Exato. O professor não pode ser um mero espectador nesse tudo. O educador tem que estar no centro, liderando a ética da coisa toda. Sem a menor dúvida. E é aqui que o material fala muito forte sobre a urgência do protagonismo docente. A liderança docência precisa acontecer. Historicamente, a gente sabe que muitas inovações educacionais vieram naquele modelo de cima para baixo.
Alguém na secretaria decide e pronto. Alguém em um escritório da gestão compra um software caríssimo, empacota e simplesmente avisa os professores, olha, a partir de amanhã usem isso. E a gente sabe que isso costuma dar muito errado. O documento atual repudia essa prática de cara. Ele diz que a adoção ética da tecnologia tem que ser liderada e avaliada pelos próprios professores, através do que eles chamam de comunidades de prática. E o que seriam essas comunidades na realidade ali do ambiente da escola? São fóruns internos, espaços regulares de troca de experiências reais. Não é uma palestra teórica de alguém de fora. É a professora de geografia virar para o professor de português e dizer, olha, eu tentei usar aquele corretor automático nas minhas provas e percebi que a máquina estava dando nota baixa para os meus alunos só porque eles usavam uma gíria regional. Uma estrutura sintática local que a máquina acha que é erro. Exatamente. O professor detecta que a máquina é enviesada contra o sotaque deles. Essa percepção crítica só o profissional que está no front consegue ter. O professor é quem deve avaliar a tecnologia. E não a tecnologia que pauta o professor. Mas mudando de nível, se os professores estão cuidando da pedagogia e liderando a adoção ética, isso nos leva para um nível de decisão mais institucional. A atenção máxima dos diretores e gestores escolares. Esse é o alerta máximo do documento. Pois é, porque se os alunos vão explorar a inteligência artificial, quem está protegendo os dados deles? Nós sabemos muito bem que não existe ferramenta gratuita na internet. Se a escola não está pagando pelo produto, significa que os alunos é que são o produto. É a velha máxima do mundo digital, né? E o documento acende um alerta super vermelho sobre privacidade. Olha, adotar uma plataforma de inteligência artificial sem ler os termos de privacidade dos dados dos alunos é o equivalente digital a você deixar os portões da escola escancarados. É assustador pensar assim, mas é verdade. É como virar as costas e deixar estranhos entrarem no pátio da escola para tirar fotos dos estudantes e anotar tudo o que eles fazem e falam. Gestores precisam proteger isso. A imagem é perturbadora, mas é exatamente o que acontece nos bastidores de um servidor desprotegido. E o material do Ministério da Educação é bem categórico. Diretores e gestores precisam ter conformidade estrita com a LGPD e com o ECA digital. E como um diretor, que muitas vezes não tem nenhuma formação em tecnologia ou em banco de dados, consegue garantir isso na prática? Eu li no material que eles aprofundam o conceito de Child Rights by Design. Esse conceito é a chave. O Child Rights by Design, ou os direitos das crianças desde o desenho da ferramenta, exige uma postura radical dos gestores. O diretor deve exigir do fornecedor da tecnologia garantias expressas no contrato, no papel. E quais são essas garantias essenciais? Primeiro, todo dado coletado tem que ter uma finalidade estritamente pedagógica, nada de dado solto. Segundo, é terminantemente proibido o perfilamento de crianças, ou seja, usar o histórico do aluno para criar perfis comportamentais com a intenção de vender publicidade direcionada. Transformar a criança em alvo de anúncio é um absurdo. Total. E terceiro, fica vetado o uso de vigilância biométrica massiva, sabe, como aquele reconhecimento facial indiscriminado que às vezes vem disfarçado de controle de catraca ou de chamada automática. A proteção tem que estar no núcleo do código. Muito bem, nós já cobrimos um terreno vasto aqui hoje. Falamos sobre diferenciar claramente o ensino sobre inteligência artificial do ensino com a IA. Vimos os exemplos práticos do dia a dia também. Sim, exemplos reais nas tarefas escolares. Desbravamos as 3 estratégias da incrível IA desplugada para realidades escolares com poucos recursos. Discutimos a importância de integrar na rotina dos alunos a caça aos vieses para não perder a capacidade crítica. E acabamos de ver o peso do professor na liderança ética e do gestor na proteção dos dados. Exato. É muita informação pesada teórica. Pensando na dor de quem está na trincheira ali, coordenando uma escola, por onde a escola começa na segunda-feira de manhã. Então, o que tudo isso significa na prática com ação rápida? O material traz uma lista de ação rápida bem voltada para os gestores começarem a implementação hoje mesmo. São 3 passos simples. O passo 1 é definir a intencionalidade pedagógica. Isso soa super bonito num slide, mas na prática, como o gestor e a equipe documentam e definem essa intencionalidade?
porque a pressão dos pais por inovação é enorme. É por isso que o passo 1 exige que antes de contratar qualquer tecnologia, a equipe sente e documente qual é o problema real que a nossa escola tem e por que a inteligência artificial é a melhor solução para ele. Se for um problema que se resolve com uma biblioteca ou de forma analógica, não precisa de IA. A tecnologia é o meio, nunca o fim. Entendido, intencionalidade clara. E o passo 2? O passo 2 é criar comitês consultivos com professores. A gestão não pode empurrar a ferramenta. Eles devem aplicar um autodiagnóstico de saberes digitais no corpo docente, ver quem se sente seguro, e aí eles testam a ferramenta em caráter piloto com um grupo de professores. Só eles testam no começo. Testar primeiro com os professores. Ver se funciona, antes de levar para todos os alunos, para não burocratizar ainda mais a vida do educador. Exatamente. O professor aprova primeiro e, finalmente, o passo 3, que é a auditoria de privacidade exigida. O diretor em que exigir que o fornecedor prove em contrato que atende ao ECA Digital e à LGPD, garantindo que os dados dos estudantes não vão ser vendidos ou usados para treinar modelos comerciais de outras empresas. 3 passos fundamentais: intencionalidade, comitê piloto e auditoria de privacidade. Bom, vamos dar um passo atrás e amarrar os pontos principais. Hoje a gente destrinchou esse guia que está reescrevendo o futuro das nossas escolas. Um material denso, mas muito necessário. Muito. A gente começou entendendo a diferença entre estudar a máquina e usar a máquina. Mergulhamos nos tutores que já estão mudando as manhãs escolares, mas aprendemos que é perfeitamente possível inovar de forma desplugada, usando o papel e o corpo no pátio da escola. A tecnologia se adaptando à nossa realidade e não o contrário. Exato. Reforçamos que a autonomia do aluno e do professor são inegociáveis, que as máquinas têm que ser auditadas pelos estudantes e cobramos dos gestores a postura de proteger a privacidade escolar. Para fechar, tem algo que a gente não debateu diretamente, mas que fica flutuando nessa história toda. O que você acha? Olha, me vem à mente uma reflexão provocativa que eu acho que eleva o nosso tema aqui. Nós passamos essa imersão inteira falando sobre máquinas que aprendem. A inteligência artificial de hoje é treinada de um jeito tão colossal que ela adquiriu uma capacidade assustadora de mimetizar a nossa linguagem com perfeição. Ela imita muito bem, engana fácil. Sim, ela parece ter dúvidas, ela ajusta o tom, mas ela não possui bússola moral. À medida que essas máquinas ficam cada vez melhores em parecer que estão aprendendo, eu acho que o maior desafio da educação no futuro não vai ser ensinar as máquinas. E vai ser o quê, então? Talvez o maior desafio seja lembrar aos nossos jovens o que torna o aprendizado uma experiência essencialmente humana, falha, bagunçada, mas incrivelmente bela. No fim das contas, a grande pergunta é: seremos nós que aprenderemos com os algoritmos ou eles é que devem aprender os nossos melhores valores? Nossa, essa é uma reflexão e tanto para a gente levar para casa. O aprendizado verdadeiro tem suor e intenção. É inequivocavelmente humano. E assim encerramos o nosso mergulho profundo de hoje. Eu agradeço muito a companhia de todo mundo que ficou com a gente até agora. Continuem curiosos, continuem explorando a tecnologia sem perder a autonomia de pensar por si mesmos. Até o nosso próximo encontro profundo nas águas do conhecimento.